Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da Nota. Essa edição é mais do que especial, que a gente está aqui no restaurante Vileon, super lindo, um projeto do meu convidado, um dos meus convidados, do Cristiano Samota, e está aqui Isabela Betoni. Os dois têm em comum a especialidade em garimpar. Os dois são craques nisso. A marca registrada dos dois é essa expertise que eles têm de procurar coisas lindas. Obrigada, Cristiano Samota, por estar aqui. Belinha, querida, obrigada por aceitar o convite. Está na hora do brinde. Então, nós vamos brindar, que nós estamos aqui, delícia, a hora do brinde. Olha que delícia. Vamos começar. Cris, vou começar por você. A gente está nesse local aqui bárbaro, que foi um garimpo maravilhoso mesmo, de muita coisa aqui de garimpo, né? Exato, Então, como disse, foi uma coincidência de demolições de uma casa, por exemplo, e 2 ou 3 restaurantes fecharam e eu procurei, né, e reciclar algumas peças, inclusive peças muito boas do nosso amigo Ganso, que a Isabela também vai falar. Não, esse vai ser um capítulo à parte. Sim, saudade. Cadeiras, mesas, bastante coisa. E isso, no final das contas, dá a personalidade do lugar, né? Você não vai ter nunca nada igual, né? Então eu procurei fazer daqui um lugar bem especial e me alegra demais. Ficou muito legal. Isabela, também a gente vai tocar nesse assunto do Ganso, porque tem uma peça dele aqui, não tem? Exato, que era de um outro lugar e ele gostava muito dessa peça, que é mais legal isso. E para quem não conhece o Ganso era um super design, né, Cristiano? Você trabalhou com muita coisa junto com ele. Quase todo restaurante que eu já fiz tem peça dele. Casa também, né? Isabela, quando foi convidada a fazer Casacô o primeiro ano, ela arrasou no projeto. Ela arrasou, um projeto belíssimo que tinha peças do Ganso. Na verdade ele fez especial, assim, foi o ano que eu conheci a Júnia, foi 2014, minha primeira Casacô. E a Júnia me apresentou o Ganso, foi aquele negócio, ele não recebe ninguém em casa, mas vamos lá, ele vai gostar de você. E adorou. E adorou e topou, então ele fez pra mim um biombo. Ele tinha essas chapas perfuradinhas que tá lá metálicas, em Inhotim agora, e né? esses dias, tem pouco tempo eu fui no Inhotim, fui almoçar e eu vi que tá lá no restaurante, tampando a porta da cozinha. O bar tá aberto? O bar do Ganso? Não, tá fechado. E aí ele fez pra mim esse biombo e uma luminária que ele tinha lá, ele me emprestou pra usar no ambiente. E era aquela loucura, né? Foi maravilhoso, mas foi premiadíssimo, né? Minha primeira Casacô, prêmio de melhor ambiente. Tive a oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas. Isso mesmo. Mas então, tem nosso assunto aqui é bem parecido, né? E outro nome que eu acho legal é upcycling, né? Que você pegar uma coisa já foi usada uma vez e usar ela de outro jeito. Sim. É isso. Sabe? Você transformar uma coisa usada, né? Tipo uma lata velha. Luminária do Palácio das Artes, lá no Nicolau, são as luminárias. Sim, eu acho que o Cristiano faz isso assim, né? Todos os projetos dele, você vê. Gente, eu nasci nesse meio. Aqui, Bela, me fala um pouco desses projetos, até da sua casa. Sua casa que você começou, porque tem diferenças de procurar as peças, esse garimpo que tem um olhar especial, mas tem uma coisa muito interessante. Às vezes vocês fazem o projeto de acordo com o que acham. Com a peça que acha. Não é? Adaptar ao espaço. Eu acho que o Cristiano ele tem esse talento, assim, né? Assim, não, eu acho que eu tenho também, mas assim, ele veio primeiro, né? Então, assim, muita admiração. Obrigado. Mas assim, realmente, né, dele garimpar, praticar e construir um projeto inteiro garimpado, né? Eu acho que a minha história com garimpo, ele é mais assim, de entender o que as pessoas já têm, né? E tentar colocar num lugar especial, né? E não de fazer tudo novo, né? Assim, eu acho que é uma questão mais de adaptação, mais de olhar, mais do cuidado para a história dos próprios clientes, assim, né? Assim, isso, é maravilhoso também. É um respeito, né? Então, eu acho que é isso, assim. É um cuidado mesmo pelas coisas que já existem, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa boa nova, tanta coisa boa pronta, para que a gente precisa ficar inventando tanta coisa, né? E às vezes os clientes não têm essa noção de que é bom o produto. Mas é o nosso papel, né? Eu acho que é o nosso papel. De você pegar alguma coisa do cliente que ele não está dando o valor devido e colocar e valorizar uma peça que ou foi da avó, foi não sei o quê, e ele estava achando que era
não tinha valor. Na hora que coloca bem colocado, aí vira faz toda a diferença. E o resultado disso tudo é um lugar que não existe igual. Exato. Porque de igual nós já estamos cansados, né? Nude. Lei de nude. A unha fala por si só. E uma coisa que eu adoro, tanto no projeto de vocês dois, são as cores. Sem medo, né? Sim. Sem medo, sem medo. É muito bom, de né? lista com estampado e por cor, assim. Faz tanta diferença, gente, faz tanta diferença. E tem a frase da Iris Apfel, aquela ótima. Sim, maravilhosa. Less is less. Less is... More is more and less is more. Exato. É um sucesso. Exatamente. É um pouco de ousadia, é um pouco de coragem, você transformar uma pessoa careta, a palavra tradicional, né? Uma pessoa mais... mostrar um outro olhar também, assim, né? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a ver tudo e acham que aquilo é o chique, aquilo é o elegante, aquilo... Né? E assim, fazer o bege eu acho que é muito mais difícil do que fazer fazer o colorido misturado, né? Mas às vezes o cliente nem sabe que ele tem essa veia, né? Assim, se você assim, você vai abrindo a pessoa assim, descobrir a personalidade nela, ela nem sabe. Nem sabe. E você sabe que uma vez eu comecei a fazer um projeto, quando eu fazia o projeto era isso. A arte ajuda muita gente a descobrir quem ele é que está escondido. Então, às vezes a gente vai com um cliente numa galeria, o cara que é mais acadêmico adora uma coisa diferente. Acontece muito. Porque a gente mostra, né? Tem a de mostrar, mas né? aí sai, né? Aí você fala, ó, ele tem um pezinho ali, né? E é com essas visitas em museu, em galeria, você vai descobrindo muito da personalidade que está lá guardadinha. Refinar as pessoas, né? Eu acho que, na verdade, a gente faz uma catequese. Ajuda muito, mas eu acho que tem que ter essa aulinha mesmo. Eu tenho cliente que fala, não, Bela, agora olha aqui, eu já fiz isso aqui lá pro terceiro, quarto projeto, olha aqui, aprendi direitinho com você, olha o que eu comprei. Eu falei, tá aprovado, maravilhoso. Ficar apaixonado com a casa. Não é só um projeto, né? Abre o horizonte, né? E se a pessoa não é apaixonada com a casa, você faz o projeto todo. Se o cara não gostar, se a pessoa não... Resultado. E que legal, assim, as pessoas começarem a entender, abrir esse olhar para suas histórias, né? Assim, né? Então, às vezes, vai lá na casa da avó, fala, nossa, assim, que legal. Teve uma época que não podia nem contar que gostava, né? Sim. Que tinha assim, nossa, que você fala assim, eu acho que eu nem sei se eu posso, né? Que o arquiteto vai dar bomba, né? E, de repente, você vai não dar bomba nada, é maravilhoso isso, né? Esse é um papel muito importante e vocês fazem muito bem. Vocês estão de parabéns com esses... E uma coisa interessante dessa história do garimpo e da peça única. Que delícia. Que o lugar já nasce usado, assim, sabe? Sim, não tem cara de novo, né? É bom demais. É igual você compra um tênis branco, você quer sujar ele pra poder usar, adoro né? tênis velho. Então, assim, isso faz diferença. Sim. Você estava falando da minha casa, né, Ju? Então. E aí a gente estava conversando antes sobre isso, assim, sobre como o garimpo, a gente tem que ter paciência, né? Porque as coisas elas têm que aparecer, não é simples, não é sair numa loja e comprar não existe na loja. Que você projetou, né? Na verdade, você está aberto a transformar aquele projeto, a encontrar uma coisa muito legal e ter que mudar o projeto porque aquilo ali, é orgânico, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu acho que acho que essa é uma coisa que a gente tem muito em comum, né? De a gente não saber o que vai acontecer, né? O projeto, ele vai acontecendo, né? Ao longo ele tem uma vida própria, às vezes, né? Exige uma paciência. Vocês vão dando uma coisinha, mas ele tem... Pra fazer a minha casa foi mais fácil, né? Porque assim, eu não tinha o cliente, né? Então, assim... Porque, né? Não sei fazer nunca. O cliente, ele tem... Do zero? Vai, claro que vai. Eu faço a sua casa. A casa dele, aquela casa que era quase no céu. O loft, Meu Deus, que casa linda. Que casa linda. Mas não foi feito pra mim, foi feito pra Wanda, né? Eu digo assim, fazer quando é pra gente... Mas, Cristiano, minha casinha é uma casinha com um telhadinho de 4 águas, de telha antiga. É o que eu faria. Não, mas aquela outra casa, que era ali perto também. Antiga, onde que é? Mas não construí também, né? Não, você não arquitetou, mas você mudou tudo ali. Aquela casa, aquela tinha tanta... Gostava demais. Não, os cabides, assim, os cabideiros, andando pela... Bom, eu conheci só aquele apartamento ali do morro lá, né? da árvore. Que cortaram. Ainda tá lá. Eu emprestei pro sobrinho, em 2 anos e meio fechado.
Eu fiz escritório, mas cansei de ir lá. Mas a história que eu ia contar é que, assim, durante a construção eu fiz uma casinha pequenininha. E aí os pedreiros, Isabela, que eu fiz uma planta só baixa e fui indo na obra toda semana e enquanto isso eu ia achando um material e foi acontecendo. Qual que é o tamanho da janela, o tamanho da porta? Não sei. Não sei. Esperem, a minha janela vai chegar, a porta vai chegar e chegou, e apareceu. Consegui garimpar umas janelas maravilhosas de madeira de peroba, de quase 2 metros. Não, ele me indicou um outro pessoal, um ferro velho lá no... Peroba sem pintura? Venda nova. Não, tive que lixar, tive que tudo. Então eu comprei porta, janela, porta do banheiro. O paraíso de vocês deve ser ferro velho mesmo. Pena que tem poucos. E a casa dos outros, né? Assim, a casa dos outros também eu acho maravilhoso. As casas antigas, eu já fico, ai meu Deus do céu, me dá isso aqui, gente. Se você não for usar, me dá. Isso faz o projeto ser mais saboroso do que ser simplesmente papel e aqui, toma aqui, né? Tá, só desse jeito. Outra coisa, não tem amarração. Pode ser separador aqui, mas pode ser outra. Sim, é maravilhoso um carrinho, isso, pode ser um móvel do hospital. Inclusive ali tem as vitrininhas do hospital. Aquela Eu adoro vitrininha. Meio como a vida, né? Porque assim, né? A vida ela é isso, né? Ela é movimento, né? Então a casa ela precisa ser também movimento, né? Tem que ser e tem que ter as histórias mesmo, né? Sim. Ter suas referências, né? É muito, muito legal. Vocês têm alguma história de alguma coisa, assim, boa de contar? Só se for do Baldinho, né? E tem uma outra Baldinho também. É bom. A do Baldinho é boa. Ainda mais Alzupim na época. Exato. Na época dos Alzupim. Posso contar do Baldinho. E tem a do... que é até o Otávio, que é uma cadeira que ele tem. Ele tem uma cadeira presidente dos Alzupim também. É presidente ou presidencial? Aquela, uma cadeirona toda antiga. Você vê ela, você vai saber qual que é. E que aí um dia... Tem na Federal? Do auditório, não, né? Não, ela é uma cadeira, uma poltrona. Uma poltrona. Ela tem as costas, assim, toda com madeira, assim, ó, laminada, assim, Hoje é tipo assim, até eu reedita ela. Ela é linda, linda, linda. Um dia eu fui na casa do Otávio há muito tempo atrás. Tava no quarto de hóspedes dele. Mas assim, eu fui na casa dele há muito tempo, ajudei ele com algumas coisas. E essa poltrona tava lá no quarto de hóspedes. Tipo assim, era um lugar que ele colocava meio... Não era roupa suja, mas sabe quando você usa roupa e tipo, meio de cabideiro? Eu falei, Otávio, deixa eu ver essa cadeira aqui. Essa cadeira é famosa. Você faz favor de tirar ela daqui e colocá-la do jeito que tá lá na sua sala. Ela não vai ficar nesse... E hoje ela tá na sala dele. E deve ser fabricado pelo Arte Ofício? E era da avó, era da avó. Não, não sei hoje, mas essa era da avó dele. Uau. Mas eu mudo sempre. Lá em casa você vê... Eu pintei minha casa recentemente, uma corzinha, que ela é cor de fita crepe. Sabe aquela cor de fita crepe? É a cor da parede da minha casa agora. Cor de bunda. E aí, tipo assim, eu vou trocando os quadros de lugar, aí eu pego uma fita crepe, eu descobri isso depois, né? E coloco no furinho, em vez de ter que pintar de novo na hora que eu mudo, põe a fita crepe ali, mudo o quadro de lugar. Com essa casa nova, eu nem peguei prego. Os pregos que tinham, eu pus as coisas no lugar. Os pregos, ficou ótimo. Maravilhoso. Nem tinha o trabalho. Com certeza. Eu desacredito de coisa perfeita. Aliás, até as coisas arrumadas, mas tem que ter uma coisa estragada. Em qualquer projeto tem que ter um trem feio. Com certeza. Estranho. Eu comprei recentemente um quadro, acabamento pecável. Todo bordado assim, ó, do Douglas. Depois eu mostro pra vocês, vou pôr aqui pra vocês. Acabamento pecável. Eu falei, gente, eu preciso ter disso, porque eu tô sempre descabelada. Né? Assim, minha casa tá daquele jeito, muda. Tudo. Acabamento pecável. É maravilhoso. Vou mandar o trabalho dele, é incrível. Mas aí ele tem um trabalho incrível, que ele faz a máquina. Maravilhoso. E aí eu tava conversando um dia com uma amiga e a gente falando disso, assim, né? Que a gente vê as mulheres todas lindas, de cabelinho, de coquinho, e a gente tá sempre assim, ó, batom borrado, descabelada. Aí ela falou, Isabela, você precisa ter esse trabalho, que é acabamento pecável. E aí veio a calhar, né, pro nosso trabalho, assim, porque tem que ser, gente. Né? E a nossa casa, eu tenho certeza que a sua casa também é toda de acabamento pecável, igual a minha é, porque... E que é difícil a gente ter cliente que consiga entender isso, né? Que assim, não existe casa perfeita, né? Não existe, né? Aí não existe uma casa pronta para sempre. Exato. E como é bom não ser perfeita, né, gente? Também tem Mudar, isso. ué. Senão fica aquele negócio para sempre. Vou contar um caso para vocês também, só para ilustrar que também quando eu avaliava os arquitetos para participar de Casa Cor, eu tinha que às vezes ir na casa, ver o projeto. E eu lembro que uma vez, quando eu fui avaliar que a foto não estava boa, os meninos estavam estudando na sala de jantar. Escândalo que foi feito. Foi, gente, a casa isso é maravilhoso, claro. Mas na época, eu não usava isso, não. Às vezes a gente acha que a casa, para ser vista assim, tem que estar tudo impecável. Isso é quando o projeto é bom, a casa
mexe, anda, está atrapalhada e ela continua linda do mesmo jeito. A aflição dessa arquiteta, porque eu ia ver a casa que estava sem o tapete, que o tapete estava lavando, que os meninos estavam estudando na sala, eu falei, mas o projeto é lindo, não precisa, eu enxergo ter um tapete. A casa acontecendo, né? A vida acontecendo. A vida está acontecendo. E isso é o mais... tem vida, né? Existe. E é o mais difícil de fazer. Porque o básico é bem fácil. Aliás, é só apertar o botão do computador e sai. Saiu. Total. Né? Dá um lápis, então, pra ela. Total. Dá um lapisinho pra eu fazer. Não, aí é com você, né? Essa habilidade aí eu não tenho, não, tá? Você tem também? Não, você dá esses desenhos maravilhosos. Não tem maravilhoso, mais ou menos. Você é do desenho, pro desenho? Sou pouco, assim, eu fiz, eu tive, né? Tive as aulas de desenho, mas eu não... O meu sobrinho tá fazendo federal. Não evoluí, não. Não sabe nada. Ah, não, aí não. Tô com pena. Ensina esse. Que me fala um pouquinho de onde é o melhor garimpo. Tem um lugar específico? E você falou da casa dos outros, você já fica com um olhar. Mas para... Eu acho que esse é um bom garimpo, assim, né? Casas à venda, é isso. Eu não tenho tanto... eu acho que o Cristiano tem mais talento pra mim, né? Eu acho, assim, pra essa parte de... As pessoas procuram a gente, né? Já pelo histórico, né? Pela loja, né? De saber dos lugares onde encontrar, assim, né? Tem várias lojas hoje aqui em BH, né? Assim, que vendem muitas coisas boas. Sim. Até olho, na verdade. Até onde não tem, a gente acha, né? É o olhar mesmo, Júnior. Eu acho que não é um lugar... Porque, assim, é isso que a gente tá falando, não é... Você tem que meio esperar, o garimpo, ele acontece, né? Porque é tudo, né, gente? É palha, não é um produto só, não é ferro só, é tudo, né? Tanto que na história da minha casa, quando as pessoas... Né, assim, onde você comprou essa janela? Me passa o lugar. Eu falei, passo, mas não quer dizer que você vai encontrar essa janela lá. Né? Então, assim, não existe, né? Assim, é única. E se for fazer, ninguém paga. Exato. Não paga. É uma janela de peroba, guilhotina de vidro e veneziana de madeira, maravilhosa. Igual do meu pai. E é tipo aquele contrapeso. Sério? Tá embutido lá dentro. Embutido. Então não tem... Difícil arrumar quem arruma, que é do outro apartamento, mas tá estragado. Não, mas a minha dá pra abrir, assim, é uma coisa que deu pra... Tem que arrumar alguém. Eu vou te passar o contato desse cara. Ótimo. Tem um projeto, assim, que você... É seu xodó? Tem algum que você fala assim? Gente, gosto de tudo, né? Não, mas eu sei que aquele restaurante no Rio de Janeiro... Qual? No Cais do centro. Oriente? Cais do Oriente, que são os luminários do Ganso, inclusive. Não, mas esse projeto... Não, porque é legal, sabe porque é mais legal? O próprio dono falou que as pessoas entram por causa da luminária, que ela é tão estranha. Foi um disco voador de 2 metros de diâmetro. Foi o maior que ele já fez até hoje. Ele fez pro restaurante? Legal. 2 metros de diâmetro cada uma, com aquelas manteigueiras, só que é maior. Que lindo. E mais cobre, mas não sei o quê. É como se fossem uns brincos pendurados. A pessoa passa na rua, volta assim, o que é isso? Então a estranheza faz parte. Sim. Você cutuca a pessoa. Sim. Quer dizer, a pessoa certa. Sim. E quem não gosta, quem tá melhor disposto, ainda né? sumir, né? Você tem, Bela, um projeto assim que é... Tirando da eu não sua tenho casa, tantos projetos comerciais, né? Então meus projetos são mais residenciais, assim, né? Então eu tenho muito projeto corporativo, né? Que aí é muito difícil realmente, né? Você ir para esse caminho. E tenho mais projetos residenciais, então eu tenho vários, né? Tem vários, mas aí não é uma coisa... né? E a pessoa e vários não publicados, né? Porque é uma coisa que pra mim, nada, não. né? Deixa acontecer, né? A casa. E todos, por exemplo, no meu site, todas as fotos de projeto, o projeto ele é como é. Eu não produzo. É o que mais acontece hoje, né? Assim, produção do ambiente pra foto. Então, às vezes, aquela foto que você tá vendo não é o que é. Sim. Né? Então, assim, os meus projetos todos que estão lá fotografados, eles são como são. Se for na casa da pessoa, é exatamente igual isso. Foto com filtro. Foto com filtro, Mas exatamente. Então, assim, então, normalmente é isso. Tem os objetos das pessoas, né? É uma coisa que pra mim, eu faço muita questão disso, né? Porque tem uma história, né? Não é, né? A casa não é a primeira casa da pessoa, né? Não é. Então, acho que é importante levar isso. Que eu adorei também foi o Cozinheta. Na Casa Cor. Gente, era lindo, com uma luminária maravilhosa no centro, mas ela foi nova, foi da Baju, a luminária. Foi uma mistura, na verdade, né? Tiveram os garimpos, tiveram peças novas, que normalmente é isso, né? Isso, mas na hora ele marcou tanto que ainda era
um lugar de encontro por causa do bolinho também. Bolinho de mexerica, né? Eu fiz uma estante de geleias. O ambiente era muito pequenininho, né? Então, assim, por isso eu coloquei essa luminária gigante. Foi no prédio da Rede Ferroviária? Exato, tá aí. Então era um ambiente pequeno, tanto que por isso eu cozinheta, né? Eu não cozinheta. Cozinheta muito bonitinho, muito bonitinho. Aquele projeto também marcou muito. Muito. Foi incrível, fez muito sucesso mesmo. Foi premiado também. E Cris dona premiada. Dona, meu filho. Tudo bem, eu nunca ganhei nenhum prêmio. Sou pouca bosta, não. Nunca ganhei prêmio. Ah, Cristiano, então bora. Nada. Ah, então, pois é. Nem quero. Não, eu também nunca ganhei prêmio de projeto, porque eu nunca publiquei nada. Mas é assim, só porque casa cor, né? Tipo assim, você é obrigada a participar do prêmio, né? Mas... Agora tem uma coisa linda, que foi a primeira casa cor. O Cristiano fez o fumódromo. Ah, que lindo. Fumoir? Ah, era o fumoir, que nem... Mas naquela época podia fumoir marrocano. Não podia, mas o tema era fumoir. Porque coincidiu com a abertura, porque eu abri a loja na época. E existia uma antiquária em São Paulo com coisas muito incríveis e me emprestou muita coisa. Lembra aquele biombo? Eram 6 folhas. 8 folhas. 4 de um lado, 4 do outro, um mapa de Londres em escala gigante. Rua por rua. Só do século XIX. E uma lanterna de latão de mais ou menos desse tamanho. E sofá quando a Loy abriu, sabe Loy? Sim. Quando ela abriu, ela trazia tudo do Marrocos. Tapete Marrocos, sofá do Marrocos. E pro cheiro de canela. O cheiro de canela. Que legal. E essa coisa aqui era da cortina. Eu fiz 3 mil. Eu fiz 3 mil. Mentira! Eu quero um. Vou dar depois. E ela botou aí a cortina inteira com isso. Maravilhoso. E a cortina ia 5 metros. Não, e aquelas... Não, e eu e meu irmão fizemos tudo tipo handmade. Eu e Fred. Ah, e por falar do Fred, tem um trabalho do Fred aqui do Fred. Aquele painel de fazenda ali, meu irmão. Que legal. Fazenda de café, bem tosquinha. Super bacana, ele pintou na parede. Muito legal. Nesse muro eu encomendei também, vai fazer uma pintura nesse muro. Eu quero que ele faça o reflexo dessa jabuticabeira lá. Que legal, dela. Sim. Bonito. Vamos ver. A luz vem aqui, né? Bate aqui. Bela, você tem algum caso bem divertido desse garimpo seu? Eu lembrei de um caso, na verdade, a gente já estava rindo dele antes, né? Que é... Na verdade, eu tenho vários casos, porque eu já chego na casa dos outros e falo, olha, isso aí é legal, hein? Se você não for usar, tá muito guardadinho. Se não for aparecer, eu vou levar pra mim. E aí, recentemente, eu cheguei na casa de uns amigos, que é onde eu tenho a minha casa, e olhei lá na pia, acho que eu fui lavar umas vasilhas e eu fui ver o lixinho de pia. Era um baldinho, aquele balde lindo de gelo do Jorge Dalzupin, que é aquela marca que tem uma maçãzinha, que tinha balde de gelo, jarra, tinha várias coisas antigamente, não sei qual ano que ele fez esse desenho pra essa marca. E aí tava o baldinho de gelo servindo de lixo de cozinha. Eu falei, gente, não é possível. Sabe o que é isso? Ah, não, lixo e tal. Eu falei, não. Se eu voltar aqui, a próxima vez que eu voltar aqui e esse baldinho não tiver em algum lugar, numa estante, pra gente usar como gelo, eu vou chegar, vou trazer uma lixeira de plástico e eu vou levar pra mim. E aí, dito e feito. Eu ainda entrei em site de leilão, essas coisas, e print, falei, olha quanto tá custando seu baldinho, seu lixinho aí. Acho que era 600, assim, tipo, mas é tipo em site meio... Na Feira do Rio, comprava Mercado Livre, acho que sim. Mas assim, na internet, se você jogar, é tipo uns 400, 600, acho que era 600, não lembro. Aí eu mandei pra ele, e a próxima vez que eu fui lá, tava lá, bonitinho. Um lixinho de plástico qualquer e o balde de gelo lá na estante. Você já foi na Feira do Troca do Rio? Não. Ganso, ia às 6 da manhã. Maravilhoso. Virava à noite, chegava lá de madrugada. Ele dava canseira nos vendedores. No final ele comprava pela metade do preço. Inacreditável. Ele ficava de 6 da manhã até meio-dia. Eu não conseguia acompanhar ele. Não conseguia acompanhar. Ele falava, a pessoa desistia dele. Maravilhoso. É o olhar também, né? Assim, né? Você chegar no lugar e... Na Praça aqui é uma mala, porque é fedorento, é quente, bagunçado. Aí comprei uma cadeira do Sérgio Rodrigues na época da minha loja por R$50. Vendi por 400. Ninguém dava valor pra ele. Exato. Isso é na época da Casa Cor, 92. Não, vendeu de graça ainda. Mas na época, a São Paulo. Outras épocas, Jacarandá. Mas esses lugares, igual a Praça 15, assim, é um tesouro, né? É uma delícia ser... Mas eu acho que hoje é mais difícil, né? Assim, porque eu acho hoje muita gente, assim, né? Virou uma coisa assim que... Mas você sabe aonde que tinha? Na Gávea, tinha uma feirinha. Tem ainda a Gávea. Ainda tem?
Eu lembro que eu comprei umas taças, assim, a gente que é leigo, que não tem, mas eu também consegui comprar umas coisinhas ali na Gávea muito boa. Tinha a Gávea e tinha no subterrâneo do Rio Palace. Do Rio Palace, lá em Copacabana. É. Aquele também, aquela galeria lá de Copacabana. Ai, aquela maravilhosa, Siqueira Campos. Essa você conhece? Não conheço. Conheço pouca coisa do Eu Rio. comprava muito no Rio. Ai, que legal. Várias lojas, né? E tem ainda muita coisa? No Rio tem muita coisa, né? Tem muita coisa. São Paulo e Rio tem mais quantidade. Sim. Essa galeria fica de uma rua até outra. Figueiredo Magalhães e... Não, esqueci a outra rua. Vou lembrar. Segundo andar inteiro. Loja de móveis modernistas, não sei o quê. Montes. Tem muito tempo que eu não vou. Tem uma loja só de luminárias. Ah, que legal. Da Siqueira Campos. Que Siqueira até Campos, hoje tem. Figueiredo Magalhães e Siqueira Campos. Aquela tipo de... Aquelas branquinhas que... Opalinas. Opalinas, assim. Gente, Tinha muito. Comprei lá pra casa, era esse mesmo ferro velho que eu comprei as janelas, eu coloquei as luminárias. Caro, viu? Não, eu comprei de R$30. Eu devo ter umas 30 guardadas, que eu não sei o que eu vou fazer. Tô guardando pra um dia. Espero não morrer antes. Das opalinas. Pelo amor de Deus. Várias. Mas é porque tem as oportunidades. Sim. Lisboa. Eu trago, sabe o que é de Lisboa? Coisas de cozinha da Feira da Ladra. Tem uma feira de Lisboa que chama Feira da Ladra. Que também deve ser um paraíso, né? É divertido. Mais bagulhenta. Não é a nível assim, Porto Belo de Londres é muito mais caprichado, né? Sim. Mas você encontra no meio do caminho umas coisas bem legais. A Argentina também tem muita coisa Tem boa. o Mercado das Pulgas de Palermo. Espetacular. Espetacular. Mais legal do que aquela famosa lá, que eu vou lembrar o nome, vai pegar mal demais no filme e não tem memória, né, gente? Não vai pegar. Mas Eu tem não lembro muita mais. coisa. Corta. Quero viajar com o Cristiano Samota. Menina, ninguém aguenta. Eu só viajo sozinho, ninguém me aguenta. Realmente. Eu ando 18 km por dia. Atleta, Não né? aguento mesmo, não. Eu ando demais. Porque a graça é andar na pé, ué. Exato. Já vou eu voltar de novo pra ver Lisboa de novo. Eu vou pro Marrocos. Ai, gente, mas esse E é isso, é o olhar, né? O andar é isso, né? Você tem... Mas eu vou falar Aí que você esse descobre, tema né? me faz- Seus pais tinham antiquário, né? Um antiquário super Aí você bacana. acostuma, né, o olho. Mas eu comento uma coisa muito engraçada. Você tá numa feira só de bagulho, mas uma peça pisca pra você. Pisca. Sim. Aí você faz assim, essa. Só que você não pode fazer isso da primeira vez, senão o preço aumenta. Você tem que olhar todas antes, Ganso que me ensinou essa prática. Depois... Pergunta tudo e volta. Tudo. Aí depois você pega aquela que você quer. Sim. Aí depois você volta. Ele fazia isso, ele voltava, depois voltava. Aí a pessoa, tá, turma, leva. Agora, e a casa dele era o maior garimpo também, Nossa, né? que casa maravilhosa. Gente, Espetacular. chegaram a fotografar essa casa? Acho que sim. Né? Nossa. Ó, o cara comprou a casa, tirou o jardim todo. Tem um caso muito engraçado. Felipe, que vocês conheceram aqui. Foi pra casa do Ganso, ele, a esposa e 2 filhas, pra comprar alguma coisa, Birimbica que atendeu. Na saída, ela perdeu a chave. O Felipe entrou em desespero. Ele achou que era uma assassina. Que ela ia matar todo mundo ali. Ele ficou apavorado. Mas eu tenho um caso na casa do Ganso, que eu fui fazer alguma coisa na casa do Ganso, falei assim, meu celular acabou a bateria, me empresta um telefone, me deram o telefone sem fio. Ô, gente, eu levei o telefone para casa, achei, levei o telefone do Cristiano para casa, do Ganso. Coloquei na bolsa, levei. Também não vi que eu estava... Um dia abro minha bolsa, falei, o que esse controle remoto está fazendo na minha bolsa? Falei, gente, eu levei para alguma... Aí eu falei, gente, eu peguei o telefone da casa de Ganso, está aqui. Fui ligar, eles não tinham sentido falta. Nem sabiam que o telefone estava comigo. Isso que é bom, né? Não, nem sumiu. Alguém perguntou cadê o... Naquela loucura. Incrível, bom. Era um exemplo, inclusive, até de viver. Sim. O Ganso, gente, eu vi crescer, na verdade. E a Birimbica também, que era... Não, foi um presentão que você me deu. Um presentão que você me deu. Na casinha lá de baixo, teve um dia que ele tinha uma tela de cinema chamada Pathé Baby. Até escrito em cima, Pathé Baby. É uma tela, um tubo que ele abria. Tinham 30 pessoas dentro de casa e você foi assistir no cinema. Que ele apresentou os filmes que ele fez. sim, Enchia o terreiro de gente, a tela, e ele mostrou um monte de filmes. Assim. Essa época eu participei com eles, eu não ia. Imagina, mas era na usina Boa Esperança, e que os Réveillons lá era uma coisa. As fantasias que eles... O Ganso e a Lena, Cândido Andrade, Felipe Carneiro de Mendonça, que é um super artista. Ganso saindo da água com os musgos na cabeça. Não, eles eram e ganharam
prêmios, todos talentosíssimos, todos. É, a turma bacana, né? É. Eu queria agradecer demais, Cristiano, Bela, foi um prazer, viu, conversar, essa troca, essa conversa aqui foi uma delícia. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até, obrigada. Parabéns, obrigada. Toque da Nota.